Eu Ancapso e nós vamos falar agora sobre a preocupação do Alexandre de Moraes com a Magnitsky, né? A Folha de São Paulo coloca aqui que o Moraes pode acionar um foro internacional, um tribunal internacional contra a lei Magnitsky, mas a eficácia é bem limitada. Ou a outra alternativa, as outras duas alternativas que ele tem, é a justiça americana e a diplomacia. O problema é que nenhuma das duas vai dar certo, eu vou explicar para vocês o porquê. Ele está desesperado não só por ele, mas porque também já estão com preparação bastante clara de colocar sanções na lei Magnitsky contra a esposa do Alexandre de Moraes. A esposa do Alexandre de Moraes não entrou diretamente na lei Magnitsky, mas ela já é afetada indiretamente pelo fato dele estar na lei Magnitsky. Pessoas próximas a ele podem ser sancionadas também. Então não seria nem o caso dela entrar na lei Magnitsky. Seria apenas os Estados Unidos incluir nas sanções do Alexandre de Moraes sanções à mulher dele, o que é um processo bem mais simples lá nos Estados Unidos. E isso certamente afetaria muito o Alexandre de Moraes, embora ele pessoalmente não tenha negócio nos Estados Unidos e aqui no Brasil possa se virar aí com um banco pequeno, não sei o que lá. No final das contas, a alternativa que ele tem é justamente usar a conta da esposa. É o que acaba acontecendo nesses casos, né? E o que vai acontecer nessa situação de usar a conta da esposa? A esposa é quem tem o dinheiro aqui, porque já é assim normalmente lá no STF, né, nos grandes tribunais. O juiz em si ele não tem muito dinheiro porque ele recebe só o salário do STF, mas quem enriquece a família é o agregado, ou em alguns juízes é a esposa, outros é o filho, outros é um amigo, mas sempre tem um escritório ligado, é o escritório que é o negócio. Então esse é um problema que pode ser muito maior para o Alexandre de Moraes e ele está sem saída aqui. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então o Moraes pode acionar um foro internacional contra a lei Magnitsky, mas eficácia é pouco provável. Então ele está dizendo aqui a Folha de São Paulo: a medida, no entanto, teria andamento lento e mesmo com resolução positiva para magistrado, seria de pouco eficaz na avaliação de especialistas ouvidos pela Folha. Por que um tribunal externo seria melhor para Alexandre de Moraes do que, por exemplo, entrar na justiça americana? Ele poderia entrar na justiça americana, não haveria problema nenhum, né? A questão toda é que, tanto no caso do tribunal externo quanto no caso da justiça americana, teria que haver uma investigação. E o Alexandre de Moraes sabe que, se investigar o caso dele, vão ver que houve mesmo abuso de direitos humanos da parte dele. A gente já falou isso aqui. É evidente, tem um monte de problemas com que o Alexandre de Moraes de fato fez coisas erradas. A prisão do pessoal do 8 de janeiro, a certidões inventadas naquilo ali, mas qual que é a vantagem dele usar um tribunal internacional? Ele pode usar um tribunal lá da ONU, que é altamente esquerdista, que é altamente ligado ao PT, e que daí, eventualmente, esse tribunal poderia fechar o olho para todo esse absurdo em nome de temos que defender a democracia, sabe essa parada? Pois é, poderia inventar essa história toda e dizer que o Alexandre de Moraes está certo e os Estados Unidos está errado. Só que qual que é o problema disso? Uma decisão desses tribunais internacionais não tem validade legal nos Estados Unidos, teria que ser visto pela justiça americana do mesmo jeito. E o caminho mais natural, mais simples e mais rápido para ele sair da lei Magnitsky seria entrar na justiça americana. Seria entrar na justiça americana e fazer, né, o processo lá. A justiça americana é muito mais rápida, ela é cara, tá? A justiça americana, a justiça nos Estados Unidos é muito caro. Qualquer advogado lá ganha fortuna, é realmente muito caro, mas seria o caminho mais rápido, né? O Alexandre de Moraes tem dinheiro, ele pode bancar esse tipo de coisa, né? Ele entra na justiça lá e aí vai ter que responder as coisas todas. O problema dele é esse, que quando ele entrou na justiça americana, ele vai ter que responder. Ou seja, evidentemente, o pessoal do governo americano que colocou ele na lei Magnitsky, né, o Scott Bassett, vai argumentar mostrando os casos de abuso dele mesmo. E aí, ou seja, esse processo vai dar muito mais garantia para o Trump do que para o próprio Alexandre de Moraes, no final das contas, né? Além disso, tem um outro problema dele entrar na justiça americana. Lembra daquele processo que está correndo na Flórida contra o Alexandre de Moraes? Pois é, está correndo um processo lá. Ele não conseguiu ser citado ainda, né? Porque ele justamente se esquiva da citação aqui no Brasil. Aí o que acontece nesse caso, né? Ele entrando na justiça americana, automaticamente ele pode ser citado lá nos Estados Unidos, porque ele vai constituir um advogado, vai ter um escritório que vai ser o advogado dele lá nos Estados Unidos, esse advogado vai ser citado imediatamente pelo Tribunal da Flórida e ele vai estar fechada a relação processual lá na Flórida também. Então ele também já vai ter que responder por esse outro processo aqui. O problema do Alexandre de Moraes é esse, ele está achando que vai ficar só na palavra. Não vai, a coisa vai ficar aqui, vai piorar. Vai entrar a esposa dele.